queridos pais, querido aluno, eu estou muito feliz por você estar aqui comigo hoje e hoje estamos dando início ao nosso segundo episódio desse programa que vai acelerar para os alunos do quinto ano a compreensão do seletivo do Colégio Militar. O nome desse programa você já sabe, Desvendando o Seletivo Militar. E como eu falei no primeiro episódio, eu vou pegar as questões de provas anteriores e destrinchar o passo a passo para que o seu filho responda de forma simples e objetiva. Isso vai ajudar ele a ir se preparando desde agora e não deixando só lá para o final do ano. Se o seu filho é aluno do quinto ano e deseja estudar no Colégio Militar, então esse canal é para ele. Eu sou a professora Lidiane, especialista em seletivo militar, já há alguns anos dedicado a isso. No primeiro episódio desse programa eu falei sobre as noções de frações, o conceito de fração, os tipos de fração e duas ideias muito importantes que todo aluno do quinto ano precisa ter já na sua mente, que é a ideia da fração do todo e a ideia de frações equivalentes. Também respondi algumas questões de provas anteriores que foi cobrado essa noção de fração. E hoje, no segundo episódio, eu vou desvendar as operações de adição e subtração com frações. Chama o seu filho, vem assistir essa aula, vem aprender comigo para que você esteja preparado para o seletivo do Colégio Militar. Pronto, chamou seu filho? Vamos começar? Pegou papel? Pega o lápis com a borracha, vá anotando as ideias que eu vou trazendo aqui e também o passo a passo da resolução do problema. A primeira coisa que você deve, aluno, observar para fazer uma operação de adição ou subtração com frações é observar o denominador. Vou relembrar com você quem é o denominador. O denominador é o que fica embaixo da fração. Ele representa o todo que foi dividido e fica embaixo, certo? O denominador, ele está ali embaixo e nas duas frações que ele está pedindo para você somar, se eles forem iguais, você pode fazer uma operação de fração normalmente com o numerador que é o de cima e somente repetir o de baixo. Eu vou fazer isso aqui no quadro de forma prática para você ver. Mas e se o denominador for diferente? Qual é o processo que você tem que fazer para poder responder essa adição, essa subtração com denominadores diferentes? Aí vai entrar a ideia do vídeo da aula anterior, do vídeo 1, sobre noções de frações. Se você ainda não assistiu esse vídeo de noções de frações, você precisa assistir para você saber o que é fração equivalente e como que ela vai ser usada agora aqui no momento das operações, certo? Então, a primeira coisa que você precisa olhar em uma questão, se ele estiver pedindo para você somar ou subtrair frações, e essas ideias eu vou mostrar para você na hora do problema, da prova anterior, eu vou mostrar para você quando que você precisa somar, quando que você precisa dividir. Eles colocam, às vezes eles já colocaram diretamente a questão somando, eu vou trazer aqui para você ver quanto é essa fração mais essa. Mas, algumas outras vezes, eles só dão uma ideia e eu vou mostrar um segredo para você de uma palavrinha-chave que vai dizer para você se é para somar ou não aquela fração. Então, fica aqui comigo para a gente aprender como somar e subtrair com frações. Coloquei aqui um exemplo de adição e um exemplo de subtração de fração e primeiro critério, o que você vai observar? O primeiro critério, lembra? Primeiro critério, denominadores iguais. 5, 5. 6, 6. Esse é o primeiro critério que você deve observar para responder e fazer a adição ou a subtração das frações, tá? Primeiro critério. O que acontece quando os denominadores são iguais? Significa que aquilo que você está somando são partes que foram divididas igualmente, são os mesmos pedaços, tá? Por exemplo, se aqui for um bolo, esse bolo foi dividido em 5 pedaços e foram comidos 3 pedaços. Aqui é a mesma situação com o outro bolo. Esse outro bolo, do mesmo tamanho, também foi dividido em 5 pedaços e foram comidos 4 pedaços. Esses pedaços, nós entendemos que
eles são do mesmo tamanho. Então, se eles são do mesmo tamanho, eu posso juntar e dar uma nova fração, porque eu não estou modificando o tamanho do pedaço. Lembre-se sempre, fração é uma divisão em partes iguais. Então, eu posso somar partes iguais. Como é que eu vou somar? Eu vou somar as partes que foram comidas, ó, o contexto que eu vou criar aqui para você do bolo. Na casa dele, do aluno, na casa de José, vou dar exemplo, na casa de José, a mãe dele fez o bolo, partiu em 5 pedaços e foram comidos 3. Na casa da Maria, a mesma forma do bolo, o mesmo tamanho, partiu de 5 pedaços e foram comidos 4. Aí pergunta, quantos pedaços de bolo foram comidos na casa dos 2 amiguinhos, José e Maria? Como a gente entende que, ó, os pedaços são do mesmo tamanho porque o bolo foi dividido em 5 pedaços, a gente pode somar os pedaços que foram comidos. 3 da casa de José mais 4 da casa de Maria, 7 pedaços. E o bolo foi dividido em quantos pedaços? Aqui embaixo eu não posso somar, eu só repito, só vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque a ideia aqui é que o bolo foi dividido em 5 pedaços. Professora, mas pode comer 7 pedaços de 5? Lembra? Fração imprópria, está na aula do vídeo 1, frações impróprias. Significa que se o numerador é maior que o denominador, significa que foi comido um bolo inteiro mais 2 pedaços do outro, porque o bolo foi dividido em 5 pedaços, então foi comido 5 pedaços, como tinha 7, mais 2 pedaços de outro bolo. Um inteiro mais pedaços. Agora eu vou mostrar aqui a operação de subtração. A ideia é a mesma de subtração. Faz a continha com o de cima, 8 menos 3, 5, e repete de baixo, 6. 8 sextos menos 3 sextos é igual a 5 sextos. Observe que o denominador, eu não posso operar com ele. A ideia é que o denominador ele não muda. Se foi dividido em 6 pedaços, vai continuar sendo o inteiro, vai continuar sendo dividido em 6 pedaços. Vamos agora passar para as questões. Prova do Colégio Militar Tiradentes, 2017, interior, questão 24. Assinalar a alternativa com a resposta da adição 4 sétimos mais 2 sétimos. Ele trouxe nessa questão direto uma adição, né? Não teve problema, foi direto para a adição. Quanto que é 4 sétimos mais 2 sétimos? De acordo com a nossa aula, com os critérios de adição e subtração de frações, o que nós temos que observar primeiro? Os denominadores. Os denominadores são iguais. Se os denominadores são iguais, faz a continha com o de cima, o numerador, faz a operação 4 mais 2, 6 e repete o denominador, repete o de baixo, 7. A resposta da adição dessa operação 4 sétimos mais 2 sétimos é igual a 6 sétimos, está lá na alternativa D. Observe que eles colocaram na letra B o jeito errado, que o aluno, se ele não estudar, ele vai tendenciar a errar. Eles colocaram 6 14avos, né? 6 14, fazendo a soma com o de cima, ó, e o 7 mais 7, 14 com o de baixo. Se o aluno não estiver estudando, não tiver atenção, ele pode tendenciar a fazer a operação desse jeito, do jeito errado. O jeito certo, qual é o jeito certo? Faz a operação com o de cima, numerador, e repete o denominador. Vamos agora para mais uma questão, prova do Colégio Militar Tiradentes 2016, questão 30. Um terreno terá 12 quinzeavos de sua área ocupada por um jardim, 6 quinzeavos por uma praça e 7 quinzeavos por um estacionamento. Que fração corresponde à área do terreno destinada à praça e ao jardim?
Como que você vai saber se é uma adição, se é uma subtração, se é uma multiplicação, se é uma divisão? Existem palavrinhas em matemática que dão essa ideia pra gente. A palavrinha "e" em matemática dá a ideia de adição, de soma. E aqui ela aparece nessa pergunta. Eu vou repetir a pergunta para você identificar o "i". Que fração corresponde à área do terreno destinada à praça e ao jardim? Esse izinho aí dá a ideia de adição. Então, vamos somar a área da praça com a área do jardim. A área da praça é 6/15, mais a área do jardim, 2/15. Pronto. Montei aqui a minha adição. Observe o quê? O que você tem que observar? Denominadores iguais. Denominadores iguais, a regra é: soma os numeradores e repete o denominador. 6 mais 2, 8. E o de baixo repete 15. A área destinada à praça e ao jardim é de 8/15, letra B de bola. Assim fica fácil, né? Próxima questão, prova do Colégio Militar Tiradentes, 2018, questão 26. Do quintal de Luísa, 5/12 é ocupado por um jardim e 3/8 por uma horta. Que fração do quintal de Luísa é ocupado pelo jardim e pela horta? Você já sabe que o "i" em matemática é uma adição. Ele está pedindo para você somar a parte do jardim mais a parte da horta. Vou colocar aqui. A parte do jardim é 5/12, e a parte da horta é 3/8. 3/8. Pelo método que eu estou utilizando aqui, que é o método da procura por frações equivalentes, a gente vai fazer esse método. Vou procurar frações equivalentes 5/12 e depois frações equivalentes de 3/8. Vou colocar aqui do ladinho 5/12, vou multiplicar por 2. 5 vezes 2 é 10 e 2 vezes 2 é 24. Vou multiplicar por 3. 5 vezes 3 é 15 e 12 vezes 3 é 36. Tá bom. Agora eu vou procurar frações equivalentes da outra fração, 3/8. Vezes 2. 3 vezes 2, 6 e 8 vezes 2, 16. Agora eu vou multiplicar por 3. Você vai multiplicar até você encontrar o denominador igual. 3 vezes 3 dá 9. E 8 vezes 3, 24. Ó, já encontrei. 24. Já encontrei aqui o denominador igual, já encontrei as duas frações equivalentes. Vou pegar elas e vou colocar aqui no lugar da outra para poder fazer a adição. Essa daqui, ó, 5/12 é a fração equivalente 10/24. 10/24 mais, e da outra fração 3/8 é a fração equivalente 9/24. Pronto, denominadores iguais, a gente soma o numerador, 10 mais 9, 19, e repete o de baixo, 24. Pronto, aqui está a resposta. A fração do quintal da Dona Luísa, que é ocupado pela horta e pelo jardim, juntos, é 19/24, letra D de dado. Letra D de dado. Prova do Colégio Militar Tiradentes 2020, questão 24. Uma caixa d'água demorou 3 horas para ficar cheia. Na primeira hora, encheu-se 2/8 da sua capacidade total. Na segunda hora, mais 1/3 da sua capacidade total. E na terceira hora, encheu-se o restante. Que fração da capacidade total da caixa d'água foi enchida na terceira hora? Ele deu a da primeira hora, deu a da segunda hora e quer saber na terceira hora que fração foi que encheu, mas ele sempre dá uma enfatizada aqui da capacidade total, ou seja, ele sempre pede a caixa d'água toda. Lembra
do que eu falei no vídeo lá de noções de frações sobre a fração do todo, aqui vai ser necessário aquela ideia de fração do todo que você precisa ter. O que a gente vai fazer? E o que você precisa fazer nessa questão? Primeira coisa, vamos somar as duas partes que já estão cheias. Vamos somar. Então, na primeira hora, 2/8 da sua capacidade total. Na segunda hora, 1/3 da sua capacidade total. Foi enchido mais 1/3. E na terceira hora, a gente não sabe quanto foi, que é justamente o que ele está pedindo. Mas ele deixa bem claro, a caixa d'água foi enchida toda, completamente. O que você deveria fazer aqui? Frações com denominadores diferentes. Vamos procurar frações equivalentes para que a gente possa substituir nessas frações aqui. Frações equivalentes com o mesmo denominador. Vou fazer o mesmo processo. 2/8, vou multiplicar por 2, vou multiplicar por 2, 2 vezes 2, 4, 8 vezes 2, 16. Agora eu vou multiplicar por 3, 2 vezes 3, 6, e 8 vezes 3, 24. Agora eu vou multiplicar esse aqui por 4, 2 vezes 4, 8, e 8 vezes 4, 32. Tá bom, vou parar aqui. Agora eu vou para outra fração. 1/3, vou multiplicar. Multiplicar por 2. De cima e o de baixo. 1 vezes 2, 2. E 3 vezes 2 é 6. Se eu multiplicar por 3, já sei que 3 vezes 3 vai dar 9. Se eu multiplicar por 4, vou fazer. 1 vezes 2 é 3 agora, né? 1 vezes 3 é 3 e 3 vezes 3, 9. Vou multiplicar por 4. 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. Vou multiplicar por 5. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 5, 15. Observe que ainda não tem nenhuma com denominador igual. Vou continuar. 6. 1 vezes 6 é 6. E 3 vezes 6 é 18. 7. 1 vezes 7 é 7. 3 vezes 7, 21. 8. 1 vezes 8, 8. E 3 vezes 8, 24. Encontramos aqui denominadores iguais, 24, 24. Demorou um pouco, né? Se você já tiver o domínio da multiplicação, você ia achar bem mais rápido. Mas não tem problema nenhum fazer assim o passo a passo. Vamos substituir aqui agora, dá 2/8 é 6/24. Mais, e dá 1/3 é 8/24. Pronto. Agora a gente pode somar aqui as duas partes que foram cheias. 6 mais 8 dá 14. E repete o de baixo, 24. A parte que ficou cheia, 14/24. Mas ainda tem uma parte que não foi cheia. Se você tiver consolidado na sua mente, na sua cabecinha, o que é fração do todo, fica bem fácil. Presta bastante atenção. Eu já expliquei no episódio 1 de frações, noções de frações. Se você não assistiu, vai lá e assista o que é a fração do todo. A fração do todo é a fração em que o numerador, o de cima, é igual ao denominador, o de baixo. Se aqui nós temos a fração que foi cheia, está cheio 14 partes da caixa d'água, que foi dividida em quantas partes essa caixa d'água? 24 partes. Imagine só, agora pense comigo. Se a caixa d'água foi dividida em 24 partes, para ela ficar cheia total, todinha cheia, ela tinha que encher quantas partes? 24 partes. Então, a fração do todo é 24 de 24. 24 de 24 é a caixa d'água cheia, toda cheia. Mas só que ele diz no problema aqui, só está cheio, quantas partes que está cheio? 14. 14 de 24. Então, se está cheio, aqui seria a caixa d'água toda, menos,
14 de 24. Por que menos? Aqui seria ela toda cheia, porque o menos é o que a gente vai encontrar, a parte que encheu na terceira hora. Como os denominadores são iguais, a gente vai fazer a continha de subtração. 24 menos 14, 10. 10 de 24. Assim, foi enchida a caixa toda na terceira hora. Vou colocar aqui, ó. Na primeira hora, a primeira hora foi 6 de 24. Na segunda hora foi enchido 8 partes de 24 partes. E na terceira hora foi enchido 10 partes de 24. Vou colocar aqui e fazer a soma para você ver a fração do todo. 6 de 24 mais 8 de 24 mais 10 de 24, igual a 24, ó. 8 mais 6, 14, mais 10, 24. 24 de 24, a caixa d'água cheia total. Aqui na primeira hora, aqui na segunda hora e aqui na terceira hora. A ideia de fração de todo, ela serve muito nesse momento aí do que ele está pedindo quanto falta. A ideia tanto da fração do todo, que é muito importante, quanto também da subtração. E assim a gente termina esse segundo episódio do nosso programa Desvendando o Seletivo Militar. Coloca aqui nos comentários o que você mais gostou dessa aula, o que você não entendeu, e continue assistindo as aulas, continue todo o programa. Vamos nos preparar de agora para a prova do Seletivo Militar que chega no final do ano.